Foi publicado um interessante estudo mostrando como o CDC americano, o Center for Disease Control, o centro que faz o controle da Covid lá nos Estados Unidos, como ele falsificou, exagerou estatísticas no caso da Covid, e sempre no mesmo sentido, sempre exagerando o mal que fazia a estatística, o mal que fazia a Covid, principalmente no caso de crianças, né? Saiu então esse estudo aqui na SSRN. Você pode baixar esse estudo aqui. Acho que você tem que ter uma conta para conseguir baixar o estudo. Mas basicamente o que ele fala é o seguinte: eles encontraram em 25 situações exageros de severidade que foram feitas pelo CDC no que tange a Covid, né? Como eu falo para vocês, a Covid é uma doença séria? É uma doença séria. Pessoas morreram de Covid? Sim, pessoas morreram de Covid, infelizmente, uma coisa trágica. Agora, foi muito menos sério do que fez crer o governo e as redes de televisão. E o pior, o exagero completo que foi achar que crianças e pessoas jovens têm mortalidade alta com a Covid. Não, a Covid matou principalmente o pessoal mais velho. É lógico, algumas pessoas jovens, algumas crianças acabaram morrendo, mas uma quantidade muito pequena no grande universo das coisas, né? Então ele fala, por exemplo, aqui que em meados de 2021 o CDC disse que 4% das mortes atribuídas à Covid-16 eram crianças. 4%, uma quantidade enorme. Sabe qual é o número real? Era 0,04%. Tá? O pessoal pegou 0,04% e leu como se fosse 4%, o que é um absurdo. É um absurdo por quê? Você pode achar assim, não, foi só um erro, o cara se enganou e falou isso. Mas se você olhar o estudo, todos os erros foram neste sentido, foram no sentido de exagerar a coisa, de dizer que a Covid era pior do que se imaginava. Se fossem erros aleatórios, erros por descuido das pessoas, não teriam essa característica, né? Outra coisa que eles dizem é que teriam havido 745 mortes de crianças devido à Covid. Mas, na verdade, o número que teve, baseado nos certificados de morte, foram 558, né? Ou seja, quase um terço a menos isso daqui. E olha que ainda tem questões que o pessoal coloca que muitas das mortes atribuídas à Covid, na verdade, a pessoa estava com Covid, mas não morreu de Covid. A Covid pode ter sido um fator que piorou a situação, mas morreu de outras causas, né? Durante a pandemia, o CDC americano adotou algo similar ao Ministério da Saúde aqui no Brasil. A pessoa morreu, está com teste positivo de Covid, ela morreu de Covid. Não interessa do que foi. Teve gente que foi atropelada e morreu de Covid, o que não tem lógica nenhuma, né? Outra coisa, os oficiais do CDC disseram falsamente em 2022 que a Covid-19 estava entre as 5 maiores causas de mortes para criança. Repara o padrão que está surgindo aqui, né? Estavam falando que era muito grave para criança e coisa e tal, justamente na época que estava sendo lançada a vacina para crianças. E esse é um grande ponto que todo mundo sabe. Vacinar crianças contra a Covid é uma besteira enorme. Primeiro porque a criança não tem problema com essa doença, ela pegar a doença, ela vai passar pela doença sem nenhum problema. E a vacina, embora o risco da vacina seja baixo, embora a chance da criança ter algum problema seja pequeno, essa chance existe. Efeitos colaterais de vacinas existem de verdade. Então você está impondo à criança um risco com a vacina que ela não tem com a doença. Por que isso? Que lógica tem isso? Você poderia até justificar a vacinação de pessoas mais velhas, exatamente como se faz com a vacina da gripe. Você vacina as pessoas mais velhas porque são elas que acabam morrendo dessas doenças. Então você poderia até entender isso com a Covid. Agora, crianças, repara o erro de novo aqui. Não, nunca foi uma das 5 maiores causas de morte de crianças a Covid lá nos Estados Unidos, né? Outros erros foram, eles disseram que em 2022 a hospitalização pediátrica de Covid estava crescendo de novo, quando na verdade o pico foi 2 anos antes, nunca mais subiu. E também incluíam bebês com menos de 6 meses em mortes de crianças, né? O que também aumentava os números, né? E exagerando as mortes pediátricas, inclusive na frente do Congresso. O Walensky, né, que é um dos oficiais lá do CDC, testemunhou no Congresso americano e falou números errados disso daí.
Então, o CDC, foi horrível que o CDC fez todos esses erros e ainda não liberou nenhuma correção, não falou nenhuma correção nisso daí. E o mais impressionante é que justamente foram sempre erros para mais. Não teve nenhum erro para reduzir a coisa, né? Enfim, o estudo daqui, eles listam os vários tipos de erro, 25 casos de erros estatísticos feitos pelo CDC, e eles recomendam que exista um cuidado maior na coleta e reporte de dados e que a entidade seja isolada da interferência política, porque na verdade foi isso que aconteceu. É o que eu falei desde o início dessa doença. O drama da Covid, o problema da Covid não é um problema de saúde, nunca foi. Sempre foi um problema político, no final das contas. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.